Boa tarde, estou eu, Annelise Vendramini, a Regina Magalhães, de novo, a gente nessa nossa agenda de tecnologia, sustentabilidade, para onde vamos, né? E nesse vídeo nós vamos discutir um caso real, nós vamos discutir um exemplo real de uma inovação, de um negócio novo que está surgindo e que, de certa forma, ilustra várias das discussões que a gente tem tendo aí nos nossos vídeos, né, sobre esse tema. Então, para começar, a Regina vai apresentar um caso que ela está envolvida, que faz parte da empresa na qual ela trabalha, que é o caso da Alpha Structure. We know the generation to come is going to not only want, but need infrastructure that runs in a more renewable and sustainable way. We think that the way infrastructures were financed, designed, built, operated in the past is obsolete. This is probably the greatest challenge of our generation. We as a society need to do things differently. The name of the joint venture with Carlyle, Alpha Structure, is very, very intentional, thinking about a generation of users that in some cases haven't been born yet. The focus is designing and building digitally enabled infrastructure for the 21st century. We are connecting the dots between the capacity and the capabilities of Carlyle and the capabilities of Schneider Electric coming from two different worlds, and we are assembling those capabilities to create a new business model. We will have the capability to bring an energy as a service offering to our customers. Digitization is a key enabler. You need a backbone of digitization to be able to ingest data for that infrastructure, and also all those infrastructure will be producing data for the rest of the community they operate in. If we're successful, we have a more sustainable, inclusive environment. I think it is the way of the future. I think we owe it to future generations, and I'm really proud to be a part of that. Regi, se apresenta para a gente, então. Claro, Anne, obrigada pela introdução. Então, eu vou falar sobre a Alpha Structure, que é uma empresa que foi criada ano passado, no começo de 2019. A criação dessa empresa teve uma repercussão muito grande no mundo inteiro, porque realmente trata-se de um caso bastante inovador. A Alpha Structure está sediada em Boston, nos Estados Unidos, e ela foi criada como uma joint venture entre a Schneider Electric e o Carlyle Group. O Carlyle é um grande fundo, né, de investimentos, um gestor de ativos, e essas duas empresas se juntaram com o objetivo prioritário de criar uma solução inovadora para construir a infraestrutura do futuro, usando uma inovação em termos de modelo de negócio, uma inovação tecnológica e um objetivo de melhorar a infraestrutura e torná-la mais sustentável. Essas duas empresas começaram, então, a trabalhar juntos num primeiro projeto, que é um projeto bastante relevante, que vai ganhar uma evidência muito grande, que é o novo terminal de passageiros do aeroporto JFK em Nova York. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas ela está usando as tecnologias mais avançadas que existe no mundo para um aeroporto, né, tornando ele muito mais digital, muito mais sustentável, né, e com um modelo de negócio que pode ser replicado em qualquer infraestrutura no mundo inteiro. Eu acho que o interessante é isso, quando a gente trata de um caso, não é um caso que está fora da realidade, é um caso que a gente pode se inspirar para criar, né, modelos semelhantes no nosso país. Sem dúvida nenhuma, esse caso me parece particularmente interessante por algumas razões, né? Claro, você vai aqui ao longo da nossa conversa aprofundar alguns dos elementos desse caso, né? Mas só a gente pensar no Carlyle, que é um fundo de investimento com ativos sob gestão, da ordem de 220 bilhões de dólares, quer dizer, um monstro, né? Fazendo uma parceria com a Schneider, que é uma empresa, né, de tecnologia voltada para a infraestrutura, para o setor elétrico, já é uma parceria nova, né? Isso já aponta para a gente uma coisa interessante, que é essa inovação que a gente está vendo, esse movimento de transformação digital, ele vai juntar parceiros e vai juntar atores que antes talvez não se juntassem, né? Você mesma contou aqui que foi 2019, quer dizer, é uma coisa relativamente recente, né? A gente está vendo que
A inovação, nesse nível, né, a gente está falando de uma modernização da infraestrutura nos Estados Unidos. O Carlyle tem sobre ativo 250 bilhões de dólares, mas a necessidade estimada de investimento para modernizar a infraestrutura nos Estados Unidos está na ordem de $1 trilhão. Então, o que a gente precisa fazer no mundo, em termos de inovação e sustentabilidade, é impossível ser feito por uma empresa sozinha. E com os modelos de negócios que a gente tem hoje. Por isso que acho que essas duas empresas, a Schneider e o Carlyle, entenderam que é preciso inovar também na forma de fazer negócios, inovar nos tipos de parcerias que estão sendo construídos para poder alcançar esses objetivos. Perfeito. A gente sempre fala, né, Regi, que inovação pode ser tanto num artefato novo, algo que surge novo, né, um software, enfim, um hardware ou artefato, mas também no processo, né, a inovação no processo de se fazer aquilo, como também a inovação no modelo de gestão, né, inclusive nessas novas parcerias. E aí, quando a gente estava discutindo esse caso, a gente pensou em abordar 4 pontos desse caso, né, para a gente fazer uma discussão mais aprofundada. Então, o primeiro ponto é que necessidades, o que essa empresa, o que essa joint venture vem responder, que desafios atuais ela vai responder. Em segundo lugar, essa tendência, né, que não é nova, a gente mesmo estava falando disso, mas ela tem contornos novos à luz da transformação digital, que é a tendência à desmaterialização, né? Terceiro é o aspecto tecnológico, né, a tecnologia embarcada. E quarto, são os elementos de sustentabilidade que vêm também muito fortes nesse caso, né, que você trouxe aqui para a gente conversar. Então, vamos conversar com o primeiro ponto, né, que são esses desafios. O primeiro ponto é que a gente tem enormes desafios, né, em todas as áreas, mas eu vou focar aqui no grande desafio que a gente tem da infraestrutura. Né? Como eu falei, essas duas empresas se juntaram com o objetivo de oferecer uma solução para modernizar a infraestrutura nos Estados Unidos, que necessita de investimentos da ordem de $1 trilhão. A realidade não é muito diferente no Brasil. Aliás, aqui a gente precisa de novas infraestruturas, né? E as estimativas que existem é de que a gente já teve um aumento bastante expressivo de investimentos em infraestrutura no Brasil, por meio das parcerias público-privadas, de uma modernização nos sistemas de concessão para a iniciativa privada, mas a gente precisa duplicar esses investimentos para a gente ter uma infraestrutura que seja suficiente para promover crescimento da economia no Brasil. Infraestrutura em vários aspectos, falando de geração de energia, geração e distribuição de energia, infraestrutura de transportes, infraestrutura de água e saneamento, infraestrutura de telecomunicações, ou seja, a gente tem áreas que são estratégicas para o desenvolvimento de qualquer país, não só para o crescimento econômico, mas para o desenvolvimento social, para a sustentabilidade em qualquer país, mas os governos e mesmo as empresas, na forma como elas estão organizadas hoje, elas não têm os investimentos necessários para que essa infraestrutura seja realmente construída. Esse é um grande desafio e por isso a gente precisa de modelos de negócios novos para poder suprir essa demanda. O segundo grande desafio é que a gente precisa urgentemente, né, ampliar a geração de energia renovável. Né? A geração de energia no Brasil, ela era uma energia predominantemente renovável, mas com o aumento de demanda e a grande dificuldade, os grandes problemas com a construção das grandes hidrelétricas exigem, né, do país a necessidade de gerar outras formas de energia renovável, como energia solar, energia eólica, que vem crescendo bastante no Brasil. Aliás, são as fontes de energia que mais crescem. Mas a gente precisa investir muito mais para poder atender a demanda crescente de energia, né, e para poder fazer com que a matriz energética no Brasil seja mais sustentável. Terceiro ponto é que a gente já está sentindo, né, uma fragilidade da infraestrutura diante de eventos climáticos extremos. Vamos lembrar o que aconteceu aqui em São Paulo em janeiro, né, uma tempestade que acabou com o sistema de transporte em São Paulo durante um dia. Não, as linhas de metrô alagadas, as linhas de trem alagadas, grande parte das avenidas e ruas em São Paulo alagadas. A gente precisa montar uma infraestrutura que esteja adaptada a essas mudanças no clima, aos eventos extremos, para que a gente possa ter uma situação de qualidade de vida, né, adequada, mesmo num novo cenário climático que a gente vai cada vez mais enfrentar nos próximos anos. E um quarto grande desafio é que a gente vai ter, felizmente, né, cada vez mais energia renovável sendo
construída de uma forma descentralizada. E para isso a gente precisa de novas tecnologias para poder garantir que todo o sistema de geração e distribuição de energia ele seja eficiente, ele seja seguro, né? A gente não pode ter quedas de energia afetando o funcionamento de um hospital. No caso lá, desse caso que a gente vai estar analisando, né, o aeroporto ele não pode parar se acontecer um blackout na cidade. Então, é preciso ter sistemas de gestão de energia que eles garantam essa segurança e garantam uma forma mais eficiente de uso da energia. Esses são grandes desafios que esse caso está ajudando a resolver. É muito interessante, né, isso que você traz, porque a sustentabilidade, os desafios que a gente está vendo, os desafios socioambientais, que muita gente enxerga sob o ponto de vista da restrição, né, restrição de produção, restrição, né, para crescimento, alguma coisa assim, é uma forma míope de se enxergar isso, porque na realidade também está criando novos mercados, novas necessidades, né, ganhadores e perdedores, como todo o processo inovador, né, e a gente está vendo novos modelos de negócio surgirem, novas empresas, novos produtos e serviços que vêm justamente atender a essas necessidades, quer dizer, empreendedores que estão ligados nessa mudança que veio para ficar e que ela é muito real, né? Quer dizer, mudança climática está aí acontecendo, a gente está vendo os efeitos, né? E é muito interessante esse ponto de como a gente, enfim, é uma discussão até não é nova, né? A grande necessidade de volumes de investimento em infraestrutura e que a gente sabe que esses investimentos não poderão ser feitos, falando aqui de Brasil, eles não poderão ser feitos pelo governo, né? Na verdade, em nenhum lugar do mundo, porque os governos no mundo todo, né, estão com espaço fiscal muito limitado para fazer investimento, esses grandes volumes de investimento. Então, nós vamos precisar da iniciativa privada e nós vamos precisar dar condições para que a iniciativa privada faça esses investimentos ou entregue essas soluções. E, às vezes, essas soluções podem vir de modelos completamente diferentes do que eles foram na década de 80, na década de 90, até mesmo na década, aí no começo dos anos 2000, né? O que a gente está vendo é que essas soluções vão ser da iniciativa privada, mas elas vão ter uma cara muito diferente do que elas tinham no passado, né? E eu acho que o que esse caso traz para a gente é justamente um pouco do cheiro, né? Do que vai ser esse perfil, essa solução, que cara que ela vai ter, né? Exatamente, né? E uma das principais mudanças que esse caso traz é no modelo de negócio, né? Vamos pegar o primeiro projeto que a Alpha Structure está desenvolvendo, que é o aeroporto de Nova York. O aeroporto é uma infraestrutura que consome uma grande quantidade de energia, né? E energia, em geral, nos aeroportos, é o primeiro ou segundo item do custo da empresa, tá? Pelo volume de energia que é consumida. Então, para que um aeroporto ele tenha melhor desempenho econômico, ele precisa de formas de reduzir o consumo de energia. Pode ser por meio de eficiência energética, e as tecnologias elas vêm ajudando a ter um uso mais eficiente da energia, mas, ao mesmo tempo, a energia elétrica ela vai ser mais utilizada, né? A gente está começando a avançar aí, por exemplo, em mobilidade elétrica, que vai demandar mais energia. Então, a gente precisa combinar soluções que gerem energia mais eficiente, como também soluções de geração de energia de forma distribuída. E a solução encontrada pelo aeroporto de Nova York foi gerar a sua própria energia por meio de sistemas de energia solar. Mas aí tem dois problemas. Primeiro, o investimento necessário para isso era muito grande. Segundo problema, um aeroporto não é uma empresa especializada em geração de energia. Exige conhecimento especializado não só para fazer toda a infraestrutura, construir todo o sistema de geração de energia solar, mas também para operar isso de forma eficiente. Então, a Alpha Structure levou para o aeroporto uma solução que é um modelo de negócio de energia como serviço. Como funciona isso? A Alpha Structure entra com todo o investimento, todo o capital necessário para realizar o investimento. Já é uma grande vantagem para o aeroporto, que não precisa de um volume de investimento muito alto, não precisa de recurso de CAPEX para isso. E, ao mesmo tempo, gerando uma energia que é mais sustentável e mais barata,
você vai vender energia por um preço menor do que a energia que hoje é consumida pelo aeroporto na rede. Então, o aeroporto, além de não precisar investir recursos de grande volume para toda a construção desse sistema, ele ainda reduz os custos. Então, há um ganho muito grande, né, num modelo de negócio como esse. Por outro lado, o investidor ele consegue desenvolver um negócio de longo prazo. Então, você tem diferentes formas de contrato, mas tem, em geral, contratos de 20, 25, 30 anos, né, que garante uma fonte de receita de longo prazo para esse investidor. Então, é um modelo de negócio que ele traz muitas vantagens para o operador, nesse caso, o aeroporto, né, mas que é um modelo que pode ser aplicado a uma indústria, a qualquer tipo de empresa, ou mesmo um condomínio residencial, né, diferentes necessidades, e uma grande vantagem para o investidor, porque ele garante uma rentabilidade do investimento em longo prazo. E eu acho que no agregado da sociedade, quando a gente passa a ter as pessoas que são, ou as empresas que são especialistas em temas, né, como nesse caso, especialista em energia, fazendo algo para um cliente que não é a especialidade desse cliente, como você mesmo falou, quer dizer, o aeroporto, o papel dele não é ser um grande gerador eficiente de energia, aquilo é acessório para o negócio dele, né? Você tem um ganho de eficiência muito grande, né? E quando a gente pensa assim, a história do século XX, do século XXI, é uma história de ganho de eficiência, né? Então, olhando para frente, é muito difícil a gente imaginar que essas novas tecnologias que vão surgir ou que a competitividade não vai se dar também em muito ganho de eficiência, né? Então, você tem um impacto muito positivo sobre competitividade por todos esses elementos que você comentou, né? Mas também porque você te libera, né? Você como aeroporto, você fica liberado para poder fazer aquilo que você faz bem, que é cuidar, né, do tráfego aéreo, cuidar da sua gestão ali, né, das pessoas, enfim, cuidar desse processo e não necessariamente da geração de energia, né? E aí a eficiência é um problema, no caso dos aeroportos brasileiros, um problema muito sério. Por quê? Até saiu uma matéria no jornal de hoje, no Valor Econômico, mostrando que os aeroportos, a maior parte deles, não falava só de aeroportos, mas da maioria dos projetos de parceria público-privada, eles saíram nesse período de entre 2010 e 2014, em que a gente estava com um enorme otimismo de crescimento econômico no país, né? Então, esses aeroportos foram dimensionados naquela expectativa que existia entre 2010, 2012 e 2014. Hoje, você tem uma infraestrutura muito grande com uma operação muito baixa. Então, você tem uma capacidade ociosa muito grande. Então, esses aeroportos precisam muito ampliar a eficiência, né? Porque você não tem como reduzir a infraestrutura, você tem que ganhar mais com a infraestrutura existente. E você tornar mais eficiente o uso da energia nesses aeroportos vai ajudar a ter uma grande redução de custos. Você ter sistemas de energia renovável, energia solar nesses aeroportos, você também traz mais segurança em termos de qualidade de energia, em termos de garantia de fornecimento de energia para essa infraestrutura, além, é claro, do que a gente vai falar depois dos ganhos de sustentabilidade. Então, é um modelo de negócio que, para a realidade atual do Brasil, ela funciona muito bem. Seria um modelo de negócio que ajudaria a solucionar problemas grandes e problemas urgentes da infraestrutura brasileira. Mas eu queria te perguntar uma coisa, como eu te falei quando a gente estava conversando sobre esse caso, né? Eu trabalhei com um modelo muito parecido aí no começo dos anos 2000, né? Fazendo isso, quer dizer, obviamente não exatamente esse caso, né? Porque esse é um caso bem recente, com uma tecnologia toda nova, mais eficiência energética, mas a gente não conseguia vender projetos, né? Porque as empresas em geral, elas tinham muito medo, as empresas industriais com quem a gente conversava, né? Eu trabalhei na Enron e a gente, enfim, desenhava soluções de energia muito interessantes, muito, muito interessantes. Eu costumo dizer assim que o que a gente conhece da Enron, do problema de governança, né? Foi uma coisa muito terrível que aconteceu, mas dentro da empresa tinha gente muito boa fazendo projetos muito interessantes, né? Você vê esse mesmo desafio, você vê o desafio das empresas, no caso o aeroporto, não o aeroporto de Nova York, porque esse já fechou o projeto, né? Então, claramente, eles superaram eventuais dúvidas de compartilhar informações, confidencialidade de dados de operação. Você vê
algum tipo de trade-off aí entre abrir as portas para um parceiro entrar e operar a energia dentro do seu negócio e o controle total das informações? Isso está mudando, né? Vem mudando ao longo dos anos e a gente já tem alguns casos no Brasil e na América do Sul, por exemplo, o aeroporto de Bogotá tem um sistema de microrrede de energia solar bastante importante. Aqui o aeroporto de Salvador já tem um sistema de geração de energia solar também, que garante o fornecimento de parte da energia consumida pelo aeroporto, e os dois casos com modelo de energia como serviço. E, na minha visão, tem duas grandes limitações que dificultavam as empresas aceitarem esse modelo. Primeiro, uma limitação econômica. E hoje, né, operando numa economia com juros muito baixos, você facilita bastante que esse negócio tenha maior viabilidade. Um outro aspecto econômico, que o custo da geração de energia solar ou energia eólica reduziu muito. Então, a viabilidade econômica desse modelo ele já está muito melhor do que era antes. Já realmente é compensador. Você consegue gerar energia a um custo menor do que consumir energia da rede. Mas tem também um aspecto cultural, né? Os operadores eles achavam que era importante ter o controle de todas as operações, né? E para isso teriam que ter a propriedade de todos os ativos. Hoje isso está mudando em todos os níveis, né? A gente já vê pessoas que não sentem a necessidade de comprar um carro, pode contratar um serviço de mobilidade. Então, isso está em todos os níveis, essa cultura está mudando. E em termos, inclusive, da segurança de dados, você hoje tem tecnologias de segurança de informação que você permite, né, separar dados, né, e você permite também separar dados da operação, dos dados de energia. Né, você tem hoje tecnologias de segurança cibernética muito avançadas que garantem essa segurança e que permitem também fazer com que o operador de energia forneça energia mais eficiente e o aeroporto tenha ganhos muito importantes com isso, sem comprometer, né, as operações e o funcionamento desse aeroporto. Então, eu vejo que são fatores que estão facilitando esses novos modelos de negócio e a aceitação desse modelo de negócio é cada vez maior. É interessante, né? A gente está numa semana em que nós ficamos sabendo que o WhatsApp vai fazer transações comerciais, né? Então, a gente vai servir como meio de pagamento, que é uma coisa que aqui no Brasil, para a gente parece muito inovador, mas na China, por exemplo, o WeChat já faz 1 bilhão de transações por dia, né? Uhum. Então, realmente, acho que os avanços em meios de pagamento, os avanços na tecnologia de proteção de dados são de tal ordem, né, que o mundo está caminhando mesmo nessa direção, né? Então, por que nas empresas não seria diferente, né? Por que esse mesmo movimento não chegaria nas empresas, nas indústrias e por aí vai, né? Talvez seja realmente o próximo passo, né? E aí eu acho que a gente já engata no terceiro aspecto que a gente levantou sobre esse caso, que é a tecnologia embarcada, né? Do que a gente está... Porque nós estamos discutindo esse caso porque nós estamos numa série em que a gente vem discutindo transformação digital e sustentabilidade. A gente já vai chegar na sustentabilidade, né? Mas ficando aqui no aspecto transformação digital, tecnologia embarcada, eu vejo claramente um aspecto de inovação no modelo de negócios, né? Porque a prestação de serviços versus você ter que ter o equipamento é algo muito interessante do ponto de vista operacional, como você está ressaltando aí por, né, N aspectos. Tem um ganho de eficiência financeira enorme, eu não preciso ter no meu balanço isso, eu não preciso imobilizar coisas que não são, né, do meu core business e por aí vai. Então, eu libero balanço de pagamentos para financiar outras coisas que sejam essenciais ao meu negócio. Eu trago pessoas que são especializadas naquilo, né, que sabem fazer aquilo melhor do que eu, não preciso ter equipe para fazer isso. Tem uma série de coisas, né, do ponto de vista operacional. Agora, eu queria que você comentasse um pouco que tecnologia especial é essa, do que a gente está falando, qual que é a tecnologia desta solução propriamente dita. Não, pois é, para fazer uma geração de energia solar desse porte, depende de tecnologias muito avançadas. Por quê? Bom, a gente está falando de uma coisa que é aparentemente simples, né? Ter um sistema de painéis solares que vão gerar energia. Muita gente já tem seus painéis solares em casa e não precisa de nenhuma alta tecnologia para isso. Mas quando a gente fala de um sistema complexo como um aeroporto,
que tem grandes variações de demanda de energia, isso exige uma tecnologia bastante sofisticada. Basicamente, o que você precisa? De uma tecnologia que gerencia todo o sistema de energia, tanto a geração quanto o uso da energia. Por quê? Primeiro, como eu disse, o aeroporto tem muitas variações no uso da energia. Então, você tem que ter um sistema que garanta o atendimento mais eficiente dessas demandas de acordo com as necessidades. Segundo, você tem a energia solar, tem grande variação de geração de energia em função, você depende do sol. Então, um dia mais ensolarado vai ter um volume de energia maior, um dia mais nublado vai ter uma geração de energia menor. E é quase impossível fazer isso manualmente. Você prevê um equilíbrio adequado entre a demanda de energia e qual a quantidade de energia que está sendo gerada naquele dia. Então, você tem um software que faz, né, a análise dos dados, inclusive com previsão, com informações de previsão do tempo, para você planejar o equilíbrio entre geração e uso da energia. E, quando necessário, também qual é a quantidade de energia que vai ser utilizada do sistema de energia solar, da microrrede, e qual é a energia que, se for necessária, vai ser utilizada da rede de distribuição. Inclusive, analisando economicamente qual é o uso mais adequado. O software ele já compara o custo da energia solar com o preço da energia a ser pago na rede. Além disso, você compara todos esses fatores. Então, é um sistema, um software com uso de inteligência artificial, que automaticamente analisa um grande volume de dados ao longo do tempo, né, incluindo previsão de tempo, preço da energia, demanda, geração, para oferecer a gestão da energia que seja mais eficiente, com maior segurança e com menor custo. Isso é uma tecnologia bastante sofisticada, são algoritmos, né, que fazem esse tipo de análise e que permitem que o aeroporto tenha a energia mais eficiente de menor custo. Então, falando em sistemas descentralizados, a gente já começa a ter essa tecnologia no Brasil, né? A CPFL, por exemplo, em Campinas, já tem um software desse tipo que faz a gestão de geração de energia, o uso da energia da rede com sistemas distribuídos de geração de energia solar e otimiza toda a gestão da rede, fazendo o equilíbrio adequado entre geração e demanda, tornando todo o sistema mais eficiente e que não tenha colapsos, não tenha blackouts, né, por falhas na gestão dessa rede de energia. Então, a gente está falando de sistemas hoje de geração e de uso de energia que são cada vez mais digitalizados. E a gente precisa ter, né, sistemas de tecnologias mais avançadas para fazer essa gestão. Eu fico imaginando, né, pensando no rebatimento na minha área, né, na área financeira, eu fico imaginando o que isso significa em termos de planejamento financeiro, planejamento de fluxo de caixa, porque tem o sistema de gestão naquele momento onde você decide, né, o que é melhor eu usar a energia descentralizada, off-grid, é melhor eu usar a energia do grid, o que é melhor economicamente, como você está dizendo. Mas ao longo do tempo eu vou tendo dados, como você falou, você vai acumulando dados, e isso vai te permitindo fazer inferências também sobre o seu comportamento no futuro, e com isso poder se planejar financeiramente, ter uma gestão de caixa muito mais ali, né, um planejamento de caixa, um planejamento financeiro muito mais acurado. Isso traz eficiência financeira. Trazendo eficiência financeira, isso contribui de uma maneira enorme, né, para a sua competitividade de novo, né? E também te prepara para crises. Porque uma das coisas que a gente está vendo durante o Covid, né, durante esse momento da pandemia que a gente está passando, é que as empresas que têm uma gestão robusta, uma gestão financeira robusta. E o que é ter uma gestão financeira robusta? É ter um nível de endividamento adequado para o seu nível de geração de caixa, para a sua atividade econômica, né? Ter colchão, então ter um colchão de liquidez, ter um colchão, né? E tudo isso que a gente está falando contribui para uma gestão financeira sólida, né, conservadora, no sentido de você estar preparado para eventuais crises que possam acontecer, sabe Deus da onde. Por exemplo, vamos imaginar aqui hipoteticamente um vírus que surja e fecha a economia, né? Então, isso tudo diz pra gente que o jogo
o jogo competitivo muito em breve, né? Porque hoje a gente está falando de um caso, outro caso, 2 casos, 3, mas está ganhando escala, né? Isso que a gente está falando, esse caso que você está apresentando, essas coisas estão ganhando escala. Então, muito em breve, o jogo competitivo vai ser muito diferente. E as empresas que não estiverem neste campeonato, né, que não estiverem jogando neste campeonato, elas vão perder, mas assim, mas elas não vão nem ser chamadas para assistir o jogo, elas vão nem fazer parte, né, desse campeonato. Então a gente está falando realmente de um outro padrão de competição, né? Sem dúvida, né? A gente já está vendo isso agora com a pandemia, né? As empresas mais digitalizadas, elas são mais competitivas. Mas no longo prazo, como você disse, uma análise de Big Data, né? Um sistema que te permite analisar todos os fatores que afetam a produção e, ao mesmo tempo, uma análise econômica desses fatores te dão muito mais eficiência econômica, né? Então, no caso da Alphastructure, essa solução traz para o aeroporto, ao mesmo tempo, uma redução de custos, porque você pode ter uma geração de energia que é mais barata que a energia comprada na rede, né? Mas, ao mesmo tempo, você ter uma gestão muito mais eficiente, né? E um planejamento financeiro muito mais adequado e muito mais estável, não que te dá realmente mais competitividade. Isso a gente pode extrapolar para qualquer tipo de empresa, para qualquer setor, onde a transformação digital te dá mais eficiência e te dá mais competitividade. Eu queria só pegar esse ponto que você falou rapidinho assim, mas eu acho ele de fundamental importância, que é previsibilidade. Para o gestor, né, para o empreendedor, para o investidor, o maior problema não é necessariamente que a gente tenha altas taxas disso, altas taxas daquilo, que o câmbio foi a não sei quanto. Isso é um problema? Pode ser, mas não é o principal problema. É a oscilação, né? A grande variação nessas variáveis que prejudicam o trabalho de gestão. Porque aí como é que você dimensiona? Como é que eu dimensiono a infraestrutura? Como é que eu dimensiono o caixa? Que tipo de endividamento é razoável para eu assumir ou não, se eu estou trabalhando com coisas que são pouco previsíveis? E o Big Data, a inteligência artificial, a análise, né, a combinação dessa transformação digital para o meu negócio me ajuda a tentar ter alguma previsibilidade, né, e me planejar. Isso tem um valor muito grande para o processo de gestão, né? A gente estava falando de tecnologia, eu estava analisando o índice Standard Poor's 500, né, que são as 500 empresas maiores que estão na Bolsa Americana, comparando o desempenho desse índice nos últimos 5 anos, né, e analisando o extrato tecnologia desse índice. Então, o índice, ou seja, as 500 maiores empresas americanas, né, dentro da Bolsa de Nova York, e dentro desse índice, o extrato de empresas de tecnologia. Então, quando você olha o desempenho nos últimos 5 anos, você percebe que eles eram muito próximos, até porque uma está contida na outra, então é natural, né? Mas depois abre uma boca de jacaré, especialmente durante a pandemia. O que mostra que os investidores, né, é sempre interessante olhar o desenvolvimento do mercado de capitais, porque ele é uma antecipação de tendência, né? Então, o investidor está sempre trazendo a valor presente algo que ele está enxergando lá no futuro, né? Então, quando você vê o extrato de tecnologia desempenhando de uma maneira tão surpreendentemente maior do que o índice completo, isso significa que ele está funcionando também como uma reserva de valor, ou seja, os investidores estão apostando que o futuro é tecnológico, e quem não está com essa tecnologia embarcada, né? Só lembrando que quando eu falo das empresas de tecnologia que estão no Standard Poor's 500, eu não estou falando só das empresas óbvias, tipo Alphabet, Microsoft, quem faz software, mas também as empresas que são altamente tecnológicas, né? Que estão em meios de pagamento, estão em outras coisas, varejo, mas altamente tecnológico, né? Não, exatamente, isso é importante, porque a gente fala de empresas de tecnologia, a gente associa as empresas de softwares, as empresas de TI, mas não. Hoje, empresas de vários setores diferentes, até mesmo os mais tradicionais, elas já começam a se transformar em empresas de tecnologias. E o que é essa transformação? É de você ter modelos de negócio baseado no uso de dados, né? E não tem nada mais lógico do que isso, né? De você ter uma gestão baseada numa informação online, em tempo real, que te garante eficiente, tomada de decisão rápida e decisões mais assertivas, né? Que, logicamente, o resultado disso vai ser... Dado é tudo, né, na vida da gente. Dado é tudo, na verdade. Eu que trabalho com pesquisa, assim, a gente luta e sangra
por dados, né? E a gestão mais ainda, né? A gestão mais ainda, porque daí é skin in the game, né? Você tem o dado, você toma uma decisão que vai te dar lucro ou prejuízo imediatamente, né? Vai te dar caixa ou não agora, né? E hoje essas tecnologias permitem você ter esses dados numa central de controle, com todas as informações interagindo e você podendo fazer todas as correlações, você pode fazer cenários, né, que te permitem tomar decisões mais corretas, mas muito mais do que isso. Você pode ter um gestor de aeroporto que consulta esses dados no seu celular, né, e toma decisões de maneira muito rápida. Isso garante uma agilidade no processo muito importante para a eficiência. Sem dúvida. E agora vamos entrar no nosso último ponto, que é sustentabilidade. Quer dizer, tudo isso que a gente está falando, eu acho que ao longo da nossa conversa já ficou clara a conexão com vários elementos de sustentabilidade, né? Desmaterialização, eficiência, né? A sustentabilidade é um jogo de eficiência, é algo que está muito ligado a ganho de eficiência. Eu não acredito que a gente vá conseguir atingir, né, esse objetivo da sustentabilidade por meio do desenvolvimento sustentável, pedindo para as pessoas reduzirem o consumo. Acho muito difícil, porque é meio contra a natureza humana, né? A gente quer sempre mais, né? Tem muita gente chegando agora, né, num nível de consumo dos países desenvolvidos, enfim, essa é uma outra discussão. Mas o fato é, ganho de eficiência é fundamental e claramente esse projeto, né, tá navegando essas ondas, mas tem outros elementos, né, Regi? Eu diria que tem 3 que são os mais importantes. O primeiro a gente já falou rapidamente, mas você tem uma questão que é fundamental, que é a adaptação da infraestrutura a mudanças climáticas, né? A gente está vivendo um novo normal em termos de clima, e o aeroporto é uma infraestrutura crítica em termos de energia, né? Então, uma grande tempestade, como essa que a gente vê aqui em São Paulo todo ano, né? Você pode ter uma queda de energia e o aeroporto fechar. Isso tem impacto não só econômico, que é muito grande, mas você traz perdas para as pessoas, né? Imagina uma outra situação, um hospital ter uma queda de energia, você tem riscos de vida. Então, em termos de sustentabilidade, isso é uma coisa muito importante, usar a tecnologia para garantir, né, que essa energia seja fornecida de uma forma adequada e segura para que as operações continuem funcionando. E com esse processo de mudanças climáticas, esse é um ponto que é urgente e necessário, né, nessas infraestruturas onde a energia é um fator crítico, né? O segundo ponto, que é óbvio, né? Você gerando energia renovável, você vai ter uma redução de emissões de carbono. E é fundamental que você tenha um modelo de negócio que permita fazer isso em maior escala e maior rapidez. Então, isso traz um ganho muito importante, né, para ajudar nesse grande esforço que é necessário fazer para que a gente reduza, né, todo esse processo de mudanças do clima. E quando a gente fala de infraestrutura de transportes, toda a infraestrutura de transportes no mundo é responsável por mais ou menos 25% das emissões de carbono. Então, tornar a infraestrutura mais sustentável é fundamental. E o que tem de interessante nisso, é uma coisa que a gente vem falando nos outros vídeos também, é que você pode ser sustentável e ao mesmo tempo ser mais lucrativo. Então, os ganhos de eficiência trazem essa grande diferença que a gente está vendo hoje quando a gente fala de sustentabilidade. Não existe uma dicotomia entre sustentabilidade e resultado econômico. Você pode alcançar as duas coisas ao mesmo tempo. E as tecnologias, as novas tecnologias, permitem fazer isso com maior facilidade. E um outro grande ganho importante de sustentabilidade é que um modelo de negócio de serviços, seja de energia como serviço, seja de produto como serviço, você permite uma circularidade na economia. Então, imagina esse sistema de geração de energia solar. Os painéis solares são um grande problema, né? Porque eles têm um ciclo de vida de 20 anos. Né? O que você faz com esses painéis depois? As tecnologias estão evoluindo, então você tem uma reciclabilidade maior desses painéis, né? Mas quando você monta uma empresa em que o negócio dela é oferecer o serviço ao invés de vender o produto, ela pode, em primeiro lugar,
ter muito mais cuidados e ter muito mais estratégias para aumentar o ciclo de vida daquele produto. E ela pode reutilizar esse produto ou remanufaturar esse produto, reduzindo resíduos e reduzindo o uso de recursos naturais. Então, você permite, com esse modelo de negócio, ter uma economia circular, né, que traz ganhos muito importantes para a sustentabilidade. Então, é fantástico isso, porque você tem uma combinação de fatores que só faz, né, você só garante que a sustentabilidade tenha maior escala. Exato, eu acho que, inclusive, o desenho do produto, né, o design do produto, ele se torna atrativo você fazer, como você estava falando, pensar num produto que dure, que ele seja, né, mais durável, porque o incentivo está na outra ponta, tá? Em eu não ter que remanufaturar, eu não ter que comprar um novo produto, né? Versus uma economia que é baseada em venda, né? Venda de produto, onde eu tenho que vender sempre mais para ter a minha rentabilidade. Então, isso influencia, inclusive, o design, né, de que tipo de materiais que eu vou extrair, que tipo de minério que eu vou usar, enfim. E aí você começa a gerar incentivos também para novas pesquisas, para reduzir a pegada, né, desse produto, que no fim vai acabar virando um serviço, né? Agora, é muito interessante mesmo, porque eu acho que, claro, que quando a gente olha para os painéis solares, como você falou, claro, eles ainda são um desafio, né? Como é que a gente, do ponto de vista do resíduo, do fim de vida, isso é um desafio em vários lugares do mundo, o resíduo, né? Mas também me parece que a gente não vai conseguir uma solução para a sustentabilidade, não vai ser um grande salto, né? A gente vai conseguir soluções marginais, né? Muito complexas, então cada um aí vai ter um papel, quer dizer, o Estado vai ter um papel em desenhar políticas públicas, enfim, lá o seu papel, né, de Estado, a sociedade civil organizada o seu papel, e as empresas o seu papel no desenho de novos produtos que, como você falou, para eles terem escala, para eles serem importantes em termos de adoção para valer, eles precisam ser rentáveis. Né? E aí outros desafios vão surgir, né? Outros desafios de sustentabilidade vão surgir e nós vamos resolvendo. Quer dizer, é realmente marginal, né? A gente vai resolvendo aqui, vai resolvendo ali, até que, sei lá, talvez daqui a 50 anos, 100 anos, a gente olhe para trás e veja o quanto a gente caminhou. Mas a gente não vai sair do ponto que nós estamos hoje para um ponto maravilhosamente sustentável, sem nada no meio. Não é assim que vai acontecer. Então, vai haver desafios. E o que a gente precisa para acelerar esse processo é uma combinação, exatamente, de um modelo de negócio que incentiva a sustentabilidade. Então, como você disse, se ao invés de eu vender o produto, eu não tenho mais responsabilidade com o destino final desse produto, mas eu continuo sendo proprietária desse produto, eu vou me preocupar ao máximo com a sustentabilidade desse produto. Eu vou ter incentivos para isso, porque sendo mais sustentável, eu ganho mais, né? Outra coisa é você utilizar ao máximo tecnologia para isso. Então, desenvolvimento tecnológico, seja tecnologia de produtos, tecnologias digitais que melhoram a eficiência da gestão, também vão trazer ganhos de sustentabilidade. Então, o avanço da sustentabilidade, eu acredito que está muito na combinação, né? Falando de empresas, né? Falando de negócios, eles estão muito na combinação de você ter modelos de negócio que eles já são planejados para que o negócio seja mais sustentável e tecnologias que também já sejam pensadas para tornar aquele produto, aquele serviço mais sustentável. Olha, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu concluo que se a gente quer realmente migrar para o caminho do desenvolvimento sustentável, é imprescindível conhecer tecnologia, aplicar tecnologia de maneira muito intensiva. Não vai ter outra solução. É claro que não é a única, não estou dizendo que é só isso que depende, pelo contrário. E isso também traz uma série de outros desafios, como a gente tem conversado, desafios éticos, sociais, tem uma série de coisas também. Como eu falei, a gente às vezes resolve um problema e cria outro problema, mas faz parte da experiência humana também a gente achando essas novas soluções. Agora, que a tecnologia de maneira intensiva é imprescindível, me parece que é. Né? Aliás, não é à toa que a gente tem feito esses vídeos e conversado sobre esse assunto, né? Porque eu acho que nós duas, de certa forma, acreditamos nisso, né? E a gente está mostrando aqui, então, um caso que traz essa combinação muito interessante de ser um negócio que é lucrativo, que resolve vários problemas da sociedade, né? Ou ajuda a resolver.
E a gente vai continuar discutindo outros casos futuramente desse tipo, né, Ana? Com certeza absoluta, vamos continuar. Regi, muito obrigada, como sempre um prazer. E, bem, eu vou colocar depois os links aqui para as pessoas também que quiserem conhecer melhor o caso, poderem conhecer, né? E aí a gente se vê em breve num próximo vídeo para discutir um novo caso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.